O nome do personagem principal é Ao Xian, e ele sonhava em ser uma escória que passaria a vida inteira apenas esperando a morte. Entretanto, infelizmente para o rapaz, ele foi transportado para outro mundo. Já se passaram mais de 3 anos desde que ele entrou no mundo de fantasia dos cultivadores, onde todos sonham em ir. O sistema, as trapaças e as técnicas secretas eram todos lixo. Cultivar é muito tedioso, e o cara não tem a menor vontade de fazer isso. Mas isso não deveria demorar muito, então o rapaz precisava urgentemente pensar em algo. Se ele perdesse sua segunda chance, o céu o puniria com certeza. Para começar, o homem decidiu fazer 10 flexões para se animar um pouco. Mas depois de fazer apenas uma flexão, ele desmaiou de desamparo e decidiu deixar que os deuses o punissem, pois ele havia feito o melhor que podia. Ao Xian já havia se despedido da vida de um cultivador imortal e esperava que, pelo menos nos céus, ele pudesse superar sua preguiça. Originalmente, Ao Xian havia pensado que se tornaria um perdedor nesta vida como era na vida passada. No entanto, naquela época, o cara ainda não havia percebido que, além da preguiça, ele tinha outro defeito. Tinha muito medo da morte. O fato de saber que havia restrições de tempo e que sua vida logo acabaria foi uma motivação para ele. Ao Xian havia chegado à montanha em Untai. Para concluir a tarefa do sistema, ele precisava ativar a pérola preciosa. Ao Xian estava correndo loucamente há 3 meses atrás de uma pedra estranha e mal conseguiu chegar a tempo. A ativação da pérola foi concluída com sucesso, e o homem teria que ouvir a história do Palácio Celestial. O Palácio Celestial é governado pelo Imperador de Jade, e a era que começou com seu reinado é chamada de Era de Ouro da história do Palácio Celestial. Havia 12 mestres supremos servindo o Imperador de Jade. Todos eles eram tão fortes que qualquer um deles poderia derrotar cada um dos imperadores do Palácio Celestial de outras eras. No entanto, apesar disso, no ano 1473 do calendário de Jade, o Palácio Celestial cairia e todos os 12 mestres morreriam em uma batalha feroz. A causa dessa catástrofe serão 9 indivíduos misteriosos que apareceram de repente em algum lugar do oeste e se apresentaram como Black Shine. No momento, estamos no ano 773 do calendário de Jade, o que significa que a destruição do Palácio Celestial só ocorrerá em 700 anos. A tarefa de Ao Xian é ajudar os 12 mestres a se superarem e se tornarem ainda mais fortes. Só assim eles poderão derrotar a organização Brilho Negro e salvar o mundo da destruição após 700 anos. Ao Xian recebeu uma carta do Grande Sábio. A carta do Grande Sábio era um item consumível que permitia que um dos 12 mestres que haviam atingido o nível mais alto de domínio ganhasse poder por um curto período de tempo. O objetivo da missão é chegar ao Monte Wago, encontrar o Rei Macaco que está no estágio inicial de cultivo e ajudá-lo a ganhar 30% de seu poder potencial. Ao Xian ficou furioso, pois, para assistir a esse vídeo curto, ele teve que ficar lá por 3 meses inteiros. Para sua primeira missão, o sistema lhe deu um pouco mais de 3 anos, e como essa era sua segunda missão, ele achou que teria mais tempo e poderia relaxar. Mas o sistema só deu a Ao Xian 3 dias para concluir a missão. 3 dias depois, Ao Xian chegou ao sopé do Monte Wago, onde foi capturado por cultivadores. Ao Xian havia pedido aos cultivadores que o deixassem ir embora, mas eles estavam curiosos para saber por que um mero mortal estava rondando as montanhas das bestas demoníacas. Isso foi especialmente interessante para o mestre da seita Tiamen, uma das 3 grandes seitas justas, Liu Yuan, que estava no estágio final de infante imortal. Ao Xian explicou que estava apenas colhendo ervas e que havia entrado ali por acidente. Foi-lhe explicado que os mortais não deveriam vagar pelos habitats das bestas demoníacas. Ao Xian disse que sairia dali imediatamente, mas o mestre da seita teve uma ideia melhor. O mestre queria extrair todo o líquido vermelho do homem e transformá-lo em uma pílula de Qi de sangue, porque assim eles poderiam atrair mais algumas bestas demoníacas para o seu cheiro. Ao Xian ficou muito assustado, afinal, como eles poderiam dizer tal coisa? Eles são de uma seita justa. Além disso, existe uma regra tácita para que os imortais não toquem nos mortais comuns. O mestre explicou que os imortais estavam sujeitos apenas à lei da selva e não estavam sujeitos a outras regras. Ao Xian decidiu usar a carta e, mais tarde, pensaria em algo para fazer com o Rei Macaco. Uma enorme quantidade de energia estava sendo despejada continuamente no corpo do homem, e Ao Xian sentiu como se estivesse prestes a explodir. O mestre e seus assistentes ficaram chocados com o que viram e não conseguiam entender de onde o cara tirava tanto que. Ao Xian decidiu mostrar aos detratores seu lugar na cadeia alimentar,
mas de repente sua força se dissipou. Guy recebeu um alerta parabenizando-o por ter ativado o cartão Great Sage pela primeira vez e por poder se transformar no Rei Macaco, mas o uso só estaria disponível em 10 minutos. Ou seja, em 10 minutos, Ao Xian poderia usar esse poder pelo tempo que quisesse. Ele poderia ativar o cartão com antecedência e não ficar à mercê da morte. O mestre exigiu que Ao Xian lhe dissesse que tipo de Qi era, mas de repente alguém veio por trás e os interrompeu. Era Sun Wukong, o Rei Macaco, ou melhor, sua versão mais jovem, o alvo de Ao Xian. Sun Wukong se perguntou quem ousaria caçar seus parentes símios. O mestre se perguntou o que um demônio da classe Rei havia esquecido em uma região tão selvagem, pois esses demônios não saíam de suas tocas apenas por causa de algumas mortes de demônios de classe inferior. Portanto, ele estava apenas se divertindo. O mestre percebeu que era inútil chamar o ancião da seita, pois ele não conseguiria chegar a tempo de qualquer maneira, então decidiu revidar sozinho. O mestre pediu aos servos que ganhassem algum tempo para completar 2 feitiços de alto nível, mas eles não entendiam do que ele estava falando, porque o rei demônio estava na frente deles, e seus feitiços de baixo nível nem mesmo o alcançariam. O mestre ficou muito irritado e explicou aos seus subordinados que, se eles ganhassem tempo suficiente, nem mesmo o rei demônio sobreviveria ao seu feitiço. O mestre achava que Sun Wukong era tão estúpido quanto os vilões típicos dos livros, e agora ele reconheceria o poder do tesouro divino que o mestre havia recebido do ancião de sua seita. O mestre se alegrou com o fato de ter sido capaz de dominar Sun Wukong e não ter sobrado nem mesmo os ossos dele. Sun Wukong se levantou e derrubou uma montanha inteira na frente do mestre com seu punho nu e decidiu continuar a luta. Sun Wukong era o mais forte que o mestre já havia visto, e ele esperava que sua magnanimidade fosse proporcional à sua incrível força, e pediu que sua vida fosse poupada. De repente, Sun Wukong voltou sua atenção para Ao Xian. Este explicou que não tinha nada a ver com o mestre. Ao Xian não entendia por que Sun Wukong estava prestando atenção nele, afinal, ele não tinha nem mesmo muito Qi. Sun Wukong explicou a Ao Xian que ele estava lhe causando desconforto desde o início. Ao Xian pediu a Sun Wukong que esperasse um pouco e explicou que ele tinha vindo prestar seus respeitos ao grande rei macaco. Sun Wukong ficou feliz em saber que ele era bastante famoso no mundo exterior. Sun Wukong tinha certeza de que as pessoas não eram dignas de serem seus discípulos e estava prestes a atacar, mas de repente Ao Xian desapareceu. Sun Wukong estava intrigado sobre onde Ao Xian havia desaparecido, afinal, ele pensava que ele era um mortal comum. Ao Xian percebeu que Sun Wukong realmente merecia o título de um dos 12 grandes mestres do Palácio Celestial, pois possuía uma força assustadora. Sun Wukong não entendia o que estava acontecendo ou de onde vinha essa sensação familiar de Ao Xian se transformando em seu parente. Ao Xian escolheu Tianmen como sua primeira vítima. Como ele falou sobre a lei da selva, o cara propôs uma luta para determinar qual deles deveria deixar o mundo. No entanto, Sun Wukong sugeriu que Ao Xian não perdesse seu tempo com um fraco e lutasse contra ele, o Rei Macaco. De repente, um mestre que havia alcançado a imortalidade desceu do Palácio Celestial até eles. O mestre perguntou aos demônios por que eles ainda não estavam se ajoelhando diante do mestre imortal do Palácio Celestial. Sun Wukong declarou que o Palácio Celestial era uma farsa e, assim que tivesse um momento livre, ele iria até lá e viraria tudo de cabeça para baixo. Sun Wukong decidiu usar o feitiço da corrente de luz dourada contra o mestre imortal. O mestre não achava que tal feitiço pudesse prender um verdadeiro imortal. Mas quando ele percebeu que não conseguia se libertar, percebeu que era possível. O mestre tentou explicar que estava apenas voando e queria se exibir um pouco, mas já era tarde demais, o monstro o havia devorado. Tianmen ficou chocado ao saber que um mestre imortal havia percorrido um caminho tão longo para entregar todo o seu Qi acumulado a um demônio no final. O monstro agora havia se tornado um rei dragão de 12 asas e era muito mais forte do que seu mestre. Até mesmo um grupo de macacos não era páreo para ele agora. Mas, de repente, algo caiu do céu, e o primeiro rei dragão de 12 asas da história do mundo morreu. Ao Xian se desculpou, pois era a primeira vez que ele usava o bastão de aro dourado, e era difícil controlar seu tamanho. Sun Wukong explicou a Ao Xian que os verdadeiros mestres não dependem apenas de suas armas e que ele era essencialmente um Zhengheng sem seu cajado, e se ofereceu para lutar sem ele. Ao Xian concordou, pois tinha certeza de que qualquer que fosse a escolha de Sun Wukong, ela seria melhor do que a dele em tudo. Sun Wukong ordenou que o cara calasse a boca, pois ele só conseguiu derrotar o dragão por causa de seu cajado, e ele próprio é o rei dos macacos e o fará ganhar velocidade, embora esse seja o ponto mais fraco de Sun Wukong. Do outro lado do continente estava a Ilha dos Imortais de Palai. Lá,
O lótus do início de todos os inícios cresce, e aquele que primeiro arrancar uma folha de lótus será considerado vencedor. Sun Wukong chegou à ilha imortal Penglai e notou que todas as 28 folhas estavam no lugar. Parece que o grande rei macaco havia conquistado outra vitória. Mas 10 minutos depois, após chegar ao Monte Wago, Sun Wukong percebeu que Ao Xian já estava lá. Ao Xian finalmente pensou. Ele já havia pensado que teria que esperar o cara até amanhã. O fato de Ao Xian ter retornado antes de Sun Wukong não importava, porque Ao Xian não tinha uma folha, o que significava que ele havia perdido. Ao Xian se perguntou como Sun Wukong sabia que ele não tinha uma folha. Ele respondeu que havia trazido a própria Lotus com ele e que tinha todas as 28 folhas com ele. Isso significava que Sun Wukong havia chegado a ela antes dele. As pessoas ficaram chocadas quando viram a preciosa Lotus. Sun Wukong atravessou o continente em apenas 20 minutos. Ao Xian admitiu que as folhas de lótus realmente não o afetaram, pois ele não esperava que seu corpo fosse tão rápido. Quando ele corria, sua velocidade atraía a atenção dos deuses e deusas celestiais. E, para fazer o backup, Ao Xian decidiu parar e voltar. Ao Xian não acreditou em ninguém, então Sun Wukong pediu que ele não ficasse por perto e admitisse a derrota. Embora fosse perigoso, Ao Xian decidiu tentar novamente e ordenou que todos observassem cuidadosamente para não dizer que ele havia inventado tudo. Todos ficaram chocados com as habilidades do rapaz e garantiram que ele realmente chamasse a atenção dos deuses e deusas. Ao Xian percebeu que não deveria ter se precipitado a toda velocidade. Felizmente, ele não estava em sua própria forma no momento, mas deveria ser mais cuidadoso da próxima vez, pois era muito perigoso. Sun Wukong admitiu que nunca havia experimentado tal sentimento desde que nasceu da pedra, e agora ele entendia o que significava um estado de desesperança. Ao Xian foi parabenizado pelo sistema por ajudar Sun Wukong a ganhar 5% de seu poder potencial. Atualmente, ele possuía 15% de seu potencial. Sun Wukong não conseguia acreditar que havia perdido. Ele achava que era por causa da bela armadura e das armas de Ao Xian e nunca reconheceria sua vitória. Ao Xian disse que poderia emprestar a Sun Wukong todo o seu equipamento, mas depois disso, ele não teria nada para cobrir sua derrota. Sun Wukong concordou, pois queria provar a Ao Xian que ele não era nada sem seus brinquedos. De repente, Sun Wukong percebeu que tinha algumas coisas para fazer e decidiu que lutaria com Ao Xian um pouco mais tarde. Os macacos estavam indignados com o fato de o homem ter destruído seu lar, o Monte Wago, e seu chefe precisava se vingar. Depois de ouvir seus subordinados, Sun Wukong ainda pegou a armadura de Ao Xian e saiu para se trocar. Sun Wukong pensou que precisava trocar de roupa o mais rápido possível, caso contrário, seria o fim se ele fosse exposto. Ao Xian suspeitou de algo errado e decidiu se aproximar de Sun Wukong, que se levantou e começou a fugir. Todos ali notaram o segredo de Sun Wukong e ficaram chocados com o fato de o Rei Demônio ter essa tatuagem. Depois de 10 minutos, Sun Wukong percebeu que precisava esquecer o que estava acontecendo e se concentrar em seu oponente. Sun Wukong tinha certeza de que se tratava de armadura e armas, e atacou primeiro. Ao Xian desviou o soco e decidiu responder com um golpe de punho normal. Alguns minutos após o início da luta, Ao Xian explicou a Sun Wukong que ele era apenas um garoto que pensava ter encontrado a verdade. Na verdade, agora ele estava privado de tudo. Sun Wukong estava obcecado demais com sua perfeição, seja na busca da imortalidade ou na descoberta da arma mais forte, e não estava disposto a reconhecer uma verdade: o grande Dão é imperfeito. Somente abandonando a eterna busca pela perfeição e abraçando tanto a ordem quanto o caos é que Sun Wukong pode ver o verdadeiro significado do grande Dão. Só então a arte marcial de Sun Wukong se tornará não apenas uma técnica, mas uma arte e o poder do limite. Naquele exato momento, Sun Wukong sentiu algo dentro dele começar a se desfazer e, com isso, um enorme portão apareceu à sua frente. Além desse portão, Sun Wukong viu algo que ele não podia sequer imaginar e conseguiu encontrar seu novo caminho do Dão. Sun Wukong alcançou o 30% de sua força potencial, e Ao Xian foi recompensado com um cartão de grande sábio na Egia. Ao Xian não imaginava que, ao completar cada missão, ele receberia um cartão de um dos 12 mestres do Palácio Celestial. O cara estava tão feliz que estava a ponto de chorar, pois sua própria segurança agora era algo com que ele não podia se preocupar. Ao Xian se tornou o grande benfeitor de Sun Wukong, e este pediu ao rapaz que o aceitasse como seu discípulo. Ao Xian concordou em aceitar Sun Wukong como seu aprendiz, mas apenas com uma condição: se ele quisesse se tornar seu aprendiz,
teria que desistir de todas as coisas fofas e femininas, tornar-se um homem forte e inabalável ou permanecer um maricas com hobbies estranhos. A escolha era de Sam Wukong. Depois de pensar por um longo tempo, Sam Wukong ainda declarou que não poderia fazer isso. Ele estava bem ciente de que homens de verdade não deveriam ter tais hobbies, mas não podia evitar, ele simplesmente gostava. Ao Xian estava apenas brincando, afinal, desde que não prejudique os outros, eles podem desfrutar de qualquer coisa. Aqueles que tiram sarro dos hobbies de outras pessoas são completamente tolos. Se alguém se atrevesse a dizer que Sam Wukong era estranho, Ao Xian, como seu professor, o ajudaria com prazer a dar uma surra nessa pessoa. De repente, Ao Xian se perguntou o que havia de errado com o mundo da fantasia. Afinal, o dragão que servia o macaco não era como um dragão oriental tradicional. Essa criatura era claramente do oeste. Os feitiços também são claramente uma parafernália ocidental, e os habitantes locais não parecem nem um pouco surpresos. O sistema não dizia que em 700 anos alguma organização ocidental chegaria e viraria o lugar de cabeça para baixo? O sistema deu a Ao Xian o objetivo da missão. Ele tinha que ir ao Reino Nuir, encontrar a guerreira fada dos 9 céus, que estava no estágio inicial de cultivo, e ajudá-la a ganhar 30% de sua força potencial. A primeira mulher na história do Palácio Celestial que conseguiu se tornar uma deusa imortal, a Fada dos 9 Céus. Os nomes de tais personagens míticos realmente assustavam Ao Xian. Enquanto isso, no palácio principal do Reino Nuir, a governante do reino, a rainha Xi Lian, após 3 dias de batalha feroz, conseguiu derrotar o demônio. Xi Lian convenceu o demônio de que ele não conseguiria escapar mesmo se transformasse seu corpo em pó. Ele já havia caído sob a formação das 1000 possibilidades de Xi Lian, e ela tinha certeza de que não havia ninguém naquele mundo que fosse capaz de sair dela. O demônio não esperava nada menos do que isso do mestre de formação mais forte do continente. No entanto, ele havia conseguido dominar o poder do limite. O demônio engoliu Xi Lian em um espaço onde ele era o verdadeiro deus e possuía poder ilimitado. Infelizmente, Xi Lian já havia entrado no território do reino dos demônios e perdido todo o reino Nuir, que, a partir de agora, pertenceria ao reino dos demônios. 7 dias depois, Ao Xian estava quase chegando ao reino, mas não estava com vontade de fazer aquela busca idiota. O reino estava muito próximo, mas Ao Xian estava arrastando as coisas até o último dia. De repente, os rapazes foram abordados por trás por homens desconhecidos que disseram que não reconheciam o rosto dos rapazes e que eles deveriam ser de fora da cidade. Os estranhos perceberam que os rapazes provavelmente estavam procurando um lugar para passar a noite e disseram que tinham quartos vagos onde eles poderiam se divertir e gastar algum dinheiro. De repente, um dos rapazes anunciou que o capítulo já havia dominado o reino de Nuiere, e que a cidade inteira estava cheia de mulheres bonitas que estavam completamente à disposição deles. Bem, se os rapazes não acreditavam, podiam dar uma olhada por si mesmos. Um dos homens estendeu uma bola mágica e mostrou aos meninos as meninas. Essas eram todas as donzelas famosas do reino de Nuiere. Mas se isso não fosse suficiente para os rapazes, eles tinham algo mais emocionante. Sam Wukong ficou furioso com o que ouviu e estava prestes a mandar aqueles homens para o céu, mas Ao Xian o impediu. Ao Xian decidiu se desculpar com os homens por seu discípulo e saíram juntos daquele lugar. Os homens disseram a verdade, seu chefe havia capturado todo o reino e, se eles tivessem tanto poder, seriam tão atraídos por alguns vagabundos, pensou Ao Xian. Ao Xian tinha certeza de que eles estavam apenas tentando pegar alguém com uma isca óbvia, e Sam Wukong nem percebeu isso. Talvez todo o reino Nuer seja um grande engodo, mas Sam Wukong está enganado se pensa que Ao Xian decidiu deixá-los em paz. Todos esses bastardos precisam deixar o mundo. É por isso que o cara não queria assustá-los. Sam Wukong pediu desculpas ao seu mestre por seu único discípulo ter ousado confundi-lo com um rato covarde que fugia de todos os tipos de problemas. Os rapazes decidiram não perder tempo se esgueirando pela cidade e brincando de fazer surpresas. Mas, de repente, uma linda garota apareceu por trás e anunciou que havia capturado os cúmplices deles. Portanto, não deixe que eles tenham esperança de escapar dela. De repente, uma notificação do subsistema foi recebida inesperadamente, informando que ele havia encontrado o alvo de sua segunda missão, a Fada dos 9 Céus. A garota chamou os rapazes de canalhas, o que a irritou, pois é inaceitável tratar as mulheres como se fossem brinquedos, e atacou os rapazes. Incapaz de suportar todo o impacto, Sam Wukong decidiu limpar seu companheiro e atacar a garota em troca. Sam Wukong ficou feliz por ter derrotado a garota, pois não era sempre que ele encontrava alguém capaz de se mover depois de seu soco.
Mas a garota não esperou muito tempo e venceu a luta contra-atacando. Ao Xian percebeu que a garota era muito forte. O cara não esperava que ela fosse capaz de ferir Vulcan depois de seu despertar. Ao Xian percebeu que esse não era o melhor momento para usar cartões e decidiu ajudar Sun Vulcan. Enquanto isso, Sun Vulcan também percebeu que aquela mulher era realmente forte. Se fosse ele no passado, não teria sido capaz de responder à garota com confiança. Entretanto, depois que o mestre lhe mostrou um novo caminho, ele estava confiante de que poderia dominá-la. Sun Vulcan havia dominado o poder do limite, mas Ao Xian se recusava a acreditar nisso. No entanto, era verdade. Embora o cara não conseguisse dar o mesmo soco que seu mestre, era o suficiente para as meninas. Mas se Ao Xian ainda não acredita em Sun Vulcan, ele pode provar a ele que o grande Dão é imperfeito. Ao Xian, depois de ver alguns dos truques de Sun Vulcan, percebeu que esse era de fato o poder do grande Dão. Sun Vulcan deu apenas uma olhada nisso e imediatamente alcançou a iluminação. O cara está se desenvolvendo em uma velocidade incrível, pensou Ao Xian. Nesse momento, uma pequena bola de luz fez Xuanyu sentir algo que ela nunca havia experimentado antes. A garota percebeu que, se não fizesse algo com urgência, certamente morreria. Ao Xian não conseguia acreditar em seus olhos. A garota estava suprimindo a força do limite de Vulcan com seu Ki comum. Mas Vulcan explicou que esse poder estava vindo de suas espadas. De repente, Sun Vulcan caiu no chão. Ao Xian correu até o garoto para perguntar se ele estava bem. Sun Vulcan explicou ao seu mestre que estava bem, mas que não conseguiria se mover por um tempo. O poder do limite era muito forte e ele ainda não conseguia controlá-lo, além de ter esse efeito colateral. A fada não imaginava que os lacaios do rei demônio luxurioso seriam tão fortes. A garota percebeu que havia subestimado os rapazes e decidiu acabar com eles. Ao Xian parou a fada e explicou a ela que eles não eram de forma alguma os servos do demônio luxurioso de que ela estava falando. Ao Xian precisaria durar 10 minutos depois de ativar o cartão para obter o poder da forma de pico de Naeja, e Vulcan, que era seu principal combatente, estava agora deitado e incapaz de se mover. Ao Xian percebeu que deveria primeiro apaziguar Xuanyu e ganhar sua confiança antes de agir sobre a situação. Ao Xian explicou à menina que eles eram mocinhos como ela e que, na verdade, só queriam entrar sorrateiramente no reino Nuier para libertá-lo da opressão do rei demônio. Mas se os rapazes não estão ligados ao rei demônio, a garota pediu-lhes uma prova. Os meninos não tinham provas, mas acreditavam que uma garota tão corajosa, valente e bonita nunca mataria ninguém só por suspeita de conluir com o rei demônio. A fada explicou aos meninos que preferia deixar 1000 irem embora a matar um inocente por engano. Mas, mesmo assim, ela não os deixaria ir embora até que eles provassem sua inocência. De repente, Ao Xian teve uma ideia. Por que não levá-los para o reino com ela? E se ela tivesse alguma dúvida sobre os rapazes, poderia acabar com eles imediatamente. Na opinião da garota, as palavras dos rapazes não pareciam tão ruins, e ela concordou com eles. A garota estava acostumada a ficar sozinha, por isso não gostava de ser abordada muito de perto e pediu aos rapazes que mantivessem uma distância de 2 zangues dela. Natura e um monte de artefatos lendários. Sun Vulcan tinha certeza de que a garota era filha do mesmo demônio da espada Lin Huang. O demônio da espada Lin Huang é um mestre da espada no topo da lista de mestres do Palácio Celestial. Ele também é o único membro conhecido da misteriosa organização Chakra. Sun Vulcan não sabia os detalhes, mas isso provavelmente significava que ele era um dos mestres mais fortes do Palácio Celestial. Ao Xian percebeu que algo não batia certo. Afinal de contas, uma pessoa com um ancestral tão poderoso já deveria saber da existência do poder limite. Entretanto, a julgar pela reação da garota, essa era a primeira vez que ela o via. Ao Xian decidiu sugerir que a garota ainda deveria desistir da regra dos 2 zangues, afinal, eles teriam que lutar lado a lado em breve, e deveriam discutir uma estratégia para a luta. Mas quem disse aos rapazes que eles iriam lutar lado a lado? Uma garota sempre luta sozinha e não vai abrir uma exceção. A garota não fala sobre ser capaz de derrotar todo mundo. É claro que, se ela perder e morrer, ele virá, mas até então ela não precisava da ajuda deles. Ao Xian olhou para as costas da garota e pensou que ela era como uma parede de gelo inalcançável. O rapaz sentiu a solidão indescritível da garota. Os meninos haviam chegado ao reino de Nuiere. O lugar cheirava a algo nojento, e era difícil imaginar o que acontecia além daqueles portões. A garota repetiu novamente que os meninos não deveriam interferir em sua luta. Eles prometeram que não interfeririam,
pois gostavam apenas de ficar de costas e assistir ao espetáculo emocionante. Uma vez lá dentro, os rapazes viram algo, e parece que há algo no estágio de rei demônio. Sem pensar por muito tempo, a garota correu em direção ao monstro. Ao Xian ficou assustado porque não teve tempo nem de pensar em nada. A luta foi fácil demais para a garota, e ela destruiu o rei demônio com um único golpe. De repente, uma voz disse: "Que pena, seu animal favorito foi morto de uma só vez." Alguém também comentou que a garota tinha uma força digna de uma descendente da grande espada. O rei explicou que ele e o pai da moça não eram apenas conhecidos, mas estavam ligados por uma rixa de sangue. O rei decidiu mostrar aos meninos todo o seu poder e desferiu seu primeiro golpe contra eles. O rei avisou os meninos com antecedência que, na área em que estavam, ele era absolutamente invencível e poderia pegá-los com um dedo. O mortal e o rei demônio estavam em apuros, e o rei tinha certeza de que não havia como aqueles dois caras salvarem a garota. A garota explicou ao rei que não precisava de ninguém para salvá-la e, rompendo as cordas, deu um soco de retaliação. O rei ficou chocado com o que viu, pois tal coisa não poderia ter acontecido, já que a garota estava no domínio de seu poder. A garota explicou que não existe invulnerabilidade absoluta no mundo deles. O rei é realmente forte, mas a formação de espadas lendárias da garota também é forte o suficiente para resistir a ele. Depois de ouvir todas as ameaças contra ele, o rei decidiu usar a magia negra do Bom Arme contra a garota. A garota estava ciente de que o rei não poderia vencê-la em números e decidiu responder com um golpe de arte de espada da Cherry Petal Dance. Os rapazes, observando a luta, perceberam cada vez mais que ambos eram muito fortes e decidiram recuar e usar seus trunfos. A luta foi realmente poderosa, mas usando o tesouro celestial de Qiamuan, a garota feriu mortalmente o rei. Mas isso não foi tudo. A garota pediu ao rei que levantasse a cabeça e a olhasse diretamente nos olhos. O rei havia dito que, no reino de seu poder, ele era absolutamente invencível. Bem, a garota agora podia dizer o mesmo sobre seu mundo de ilusões. Um segundo que passa no mundo exterior parecerá uma eternidade para o rei. Naturalmente, haverá uma tremenda pressão sobre ele no mundo da ilusão. Os meninos se perguntaram o que havia acontecido e por que aquele demônio havia caído tão drasticamente. Aparentemente, esse era o feitiço secreto de que se falava. Dizem que esse estranho feitiço só é dominado por membros de algumas famílias importantes. O demônio sabia que não conseguiria dominar a garota, mas ele se perguntava por que ela havia escolhido esse reino em particular. Em primeiro lugar, o reino Nuier foi apenas uma isca para prender a garota, e a grande formação daquele lugar fez um excelente trabalho nesse papel. Nem mesmo a filha de um demônio da espada seria capaz de resistir a uma formação que reunia todo o poder de um reino inteiro especializado nessas mesmas formações. A garota pediu ao vilão que não a subestimasse e usou o disfarce de imperador do Dharma de 1000 armas. Se o demônio ainda estivesse confiante de que poderia lidar com a garota, ela sugeriu que ele lidasse com a aparência final do 1000 imperadores. O demônio esperava que a garota estivesse brincando. Como ele, um demônio inferior, seria capaz de lidar com o feitiço que o próprio demônio da espada havia deixado para ela? A garota perguntou por que o demônio estava agindo com tanta confiança. O demônio respondeu que ele não precisaria lidar com isso. O principal é uma preparação cuidadosa. Na verdade, ele estava esperando que a garota mostrasse seu último trunfo. O demônio já estava ciente da fraqueza do último trunfo da garota, seu corpo. Depois que a nuvem foi formada, seu corpo ficou quase invulnerável, mas se alguém conseguisse feri-la, a aparência se dissiparia e sairia pela culatra. Naturalmente, essa fraqueza é compensada pela força aterrorizante e pela durabilidade do disfarce. Entretanto, se alguém atacar a garota por dentro, o manto se dissipará. Ao Xian percebeu que essas eram as mesmas duas bonecas que Xuanil havia colocado em seu anel de armazenamento, mas acabou sendo uma armadilha. A reação da dispersão do disfarce e da formação do grande reino fez com que agora a garota não fosse mais perigosa para o demônio do que um mortal comum. O demônio se aproveitou da paixão da garota por punir os vilões e os transformou em bonecas com seu feitiço especial. A garota nem mesmo teve a coragem de matar e ousa se chamar de descendente do demônio da espada. Na opinião do demônio, a misericórdia da garota a levou ao túmulo. O demônio explicou à garota que, a menos que ela pedisse ajuda aos companheiros e perdesse a forma, ele poderia terminar com segurança. A garota explicou que não tinha companheiros, então ele poderia continuar com segurança. O demônio percebeu que destruir a garota seria muito fácil. Ele decidiu torturá-la lentamente,
como seu pai havia feito. O demônio decidiu começar com as pernas delicadas da garota para que ela não fugisse dele, mas de repente a garota desapareceu. Ao Xian conseguiu se transformar e salvar a garota, bem como o amigo do demônio maligno que queria torturá-la. O demônio ficou chocado, pois achava que o cara era um mortal comum. Ele não esperava que o cara fosse capaz de lidar com ele. Se houver uma luta, suas roupas estarão muito fracas por causa da garota. Então, o demônio teria que colocar tudo o que lhe resta em um único golpe e destruir o cara. A garota percebeu que o demônio estava usando o poder do limite e sugeriu que o rapaz fugisse, deixando-a para trás. Ao Xian decidiu mostrar ao demônio o verdadeiro poder do limite de aparência do grande dom do Dharma. O demônio queria dizer muitas coisas, mas não conseguia pronunciar uma única palavra. Naquele momento, ele se lembrou de que, em sua vida anterior, havia sido uma temível enguia frugívora. Ele era o verdadeiro mestre da lagoa. Todos os outros peixes ou nadavam imediatamente ao vê-lo ou se tornavam seu alimento. Mesmo que fossem senhores de outros territórios, todos, sem exceção, tornaram-se suas vítimas, e com o tempo, ele se tornou alguém que os outros peixes tinham medo de mencionar. Uma longa vida no topo da cadeia alimentar o havia convencido de que ele era o verdadeiro rei do mundo. Isso foi até um dia fatídico. Naquele dia, um vórtice subaquático varreu suas águas e jogou a enguia-rei para fora de seu corpo d'água. Foi então que ele se deparou com a verdadeira imensidão pela primeira vez em sua vida e ficou cara a cara com os verdadeiros senhores dos mares. Então, o pequeno rei da enguia também não conseguiu dizer nada. Ele só podia observar em silêncio enquanto se tornava uma vítima tão grande quanto o peixinho que havia comido. E nesta vida, embora todas as lembranças de vidas passadas desapareçam, ele se lembrou do desespero da pequena enguia diante dos senhores dos mares e se lembrou de como pagou por sua autoconfiança. Sem pensar por um longo tempo, o demônio pediu desculpas a Ao Xian e se rendeu. Ele prometeu que o serviria pelo resto de sua vida. Ao Xian ficou chocado. Como é possível que ele tenha gasto seu último trunfo com ele e o demônio queira desistir sem nem mesmo lutar? Ao Xian pegou o demônio pelo pescoço e ordenou que ele parasse de falar bobagens e lutasse com ele. Mas o demônio se manteve firme e disse que não se atreveria a fazer isso, pois era apenas uma pequena formiga na frente do mestre. Naquele momento, o poder inimaginável da primeira forma de Naeja fez com que Xuanil mergulhasse em suas próprias memórias. Ela só havia sentido esse poder de um homem. E esse homem era seu pai. Xuanil começou a seguir seu pai e a cultivar desde muito cedo, e quase sempre o ambiente de cultivo não era o mais agradável. Seu pai, no entanto, sempre foi apenas uma poderosa e inalcançável retaguarda para ela. Ela não podia se aproximar dele nem mesmo enquanto comia ou dormia, pois ele sempre lhe dizia que a solidão era a qualidade mais importante de um homem verdadeiramente forte. Apesar da dor insuportável e da incapacidade de compreendê-la, ela continuou acreditando em seu pai. Um dia, Xuanil sentiu intimidade com outro ser pela primeira vez. Naquele momento, um sentimento que ela nunca havia conhecido antes tomou conta de seu coração, mas não durou muito. Um dia, o pai da garota destruiu aquele animal, pois a solidão e a indiferença são os melhores caminhos para a grandeza. Desde então, Xuanil não se atreveu mais a se aproximar de outros seres vivos. Dias, semanas e anos se passaram, mas a figura solitária da garota no deserto gelado permaneceu inalterada. Logo ela mesma percebeu que seu pai estava dizendo a verdade, e sua força começou a crescer como um fermento. No entanto, ela tinha a sensação de que havia perdido algo importante em troca. E agora, olhando para o cara não tão sério à sua frente, é óbvio que, na opinião de seu pai, ele era uma completa nulidade. No entanto, ao mesmo tempo, ele possuía uma força que não era inferior à de seu pai. Pela primeira vez, Xuanil duvidou das palavras de seu pai, que era um verdadeiro Deus para ela. Portanto, a garota tomou uma decisão fatídica e pediu a Ao Xian que a aceitasse como sua discípula. A visão de mundo da fada dos nove céus havia sofrido uma mudança significativa. Xuanil havia atingido 35% de sua força potencial. Ao Xian concluiu sua missão e obteve o mapa do grande sábio Yanwang, o senhor do inferno da vida após a morte. Na capital da vida após a morte, o Palácio Real, o senhor fez a pérola de dragão rachar apenas com o poder de seu Ki. Era realmente incrível, pois era o metal mais duro de toda a vida após a morte. Em todo o mundo da vida após a morte, o senhor provavelmente já está entre os 100 maiores mestres do Palácio Celestial. Será que seu filho realmente se orgulha de fazer uma pérola estalar? Pensou o pai sobre o rapaz. Seu pai o lembrou mais uma vez de que ele era apenas um pirralho patético e sem talento que havia sido abençoado pelo céu.
Mesmo que se esforçasse muito, ele seria, no máximo, um mestre de terceira classe e, se não se esforçasse o suficiente, não conseguiria nem mesmo isso. O pai mandou o rapaz para a detenção por 10 dias para que pensasse bem sobre tudo. Em algum lugar razoavelmente profundo nas montanhas, alguém havia montado um acampamento temporário. Os homens de plantão não estavam satisfeitos com o fato de terem de andar muito longe para fazer suas tarefas, mas, de repente, um deles ouviu alguns ruídos. O homem viu algo redondo e, quando o abriu, notou cabeças. Deve ser mais um truque maligno de alguma seita demoníaca, pensou ele. Mas, de repente, demônios se aproximaram por trás deles e tiraram a vida de um dos rapazes. 10 dias depois, após Ao-Xian e Xuanil deixarem o reino Nuer, eles partiram quase imediatamente. De fato, Ao-Xian simplesmente não conseguia suportar a infinita gratidão de todo o reino. No caminho, por algum motivo, Wukong não apenas não se recuperou, mas também caiu em um sono profundo. Isso significa que Ao-Xian teve que percorrer todo o caminho sozinho com a fada dos 9 céus, Xuanil. O rapaz decidiu perguntar à sua aluna se ela tinha outros hobbies além das artes marciais. Ela respondeu que não, apenas dedicava todo o seu tempo às artes marciais. Então o rapaz decidiu perguntar à garota se ela tinha alguma história engraçada do passado. A garota respondeu que não, pois só treinava todos os dias. Ao-Xian estava esperando ansiosamente que Wukong acordasse, pois estava completamente envergonhado. A respiração de Wukong estava normal, então ele não se preocupou que algo sério estivesse acontecendo com ele. Mas por que ele não está acordando? Pensou. E o mais estranho foi que, depois de usar a segunda carta de sábio, uma vaga sensação de algum tipo de poder apareceu no corpo do homem. O cara sentiu como se esse poder fosse muito familiar para ele, não, nem mesmo como se esse poder originalmente pertencesse a ele. Os meninos finalmente haviam chegado ao lugar certo. À medida que se aproximavam, não entendiam o que o Senhor da Vida após a morte estava fazendo em uma das tendas mortais. Quando os rapazes desceram para as tendas, encontraram muitos corpos sem fôlego. Eles estavam literalmente por toda parte. Ao-Xian não conseguia entender por que havia tantos corpos. Deve ter havido algum tipo de batalha, pensou ele. Xuanil se perguntou como esses corpos tinham tanta energia e, afinal, eles não deveriam ter tanto. O sistema enviou os rapazes para a tumba, mas Ao-Xian, um homem que havia se assustado muito com filmes e livros sobre tumbas em sua vida anterior, estava muito relutante em ir até lá. No entanto, se ele não concluísse a tarefa, poderia morrer muito em breve. Xuanil decidiu verificar tudo sozinha, mas Ao-Xian reuniu suas forças e ordenou que a garota não se afastasse muito dele. Depois de entrar na tumba, Ao-Xian sentiu que ela era muito espaçosa. Não era nada parecido com o descrito em Tomb Raider Chronicles. Xuanil percebeu que a concentração de energia Yin estava aumentando cada vez mais a cada passo. Ao-Xian se acalmou depois de perceber que ainda não havia perigo, mas, ao olhar para trás, o homem congelou de medo. Todos aqueles que estavam no jardim eram demônios do estágio de rei. Xuanil se perguntou como eles tinham ido parar ali, já que os habitantes do submundo não podiam simplesmente vagar pelo chão. Algo estava claramente errado, e os rapazes precisavam descobrir o que era. De repente, os monstros agarraram Ao-Xian, e ele começou a gritar por socorro. Xuanil pensou que o mestre era incrivelmente forte, então talvez ele estivesse apenas fingindo novamente. O coração de Ao-Xian se afundou de medo, pois ele pensou que dessa vez estava tudo acabado e que ele definitivamente se tornaria presa de alguém. Quando parecia que tudo havia terminado, Sun Wukong acordou de repente e declarou que o grande Dão era imperfeito, mas havia despertado todas as coisas, e se alguém ficasse no caminho do cara, ele o destruiria imediatamente. Sun Wukong entendeu por que os grandes mestres diziam que quanto menos alguém pensasse em artes marciais, mais profundamente poderia se aprofundar no grande Dão. Sun Wukong havia destruído quase todos os demônios. Ao-Xian notou que a aura do homem havia mudado muito, como se ele fosse alguém completamente diferente. Há pouco tempo, Xuanil conseguia derrotar seu mestre, sim, com dificuldade, mas ainda assim. No entanto, agora era diferente, e tudo isso graças à instrução adequada do mestre. Nesse momento, o respeito de Xuanil por Ao-Xian cresceu aos trancos e barrancos. Sua percepção de seu mestre era muito diferente da realidade. Por causa disso, a pobre garota se deparou com um sentimento estranho pela primeira vez.
Ao Xian decidiu perguntar a Sun Wukong o que havia acontecido com ele e por que ele havia dormido tanto. Sun Wukong explicou que estava dormindo porque estava totalmente imerso no reparo de seus meridianos que haviam sido danificados depois de não usar o poder do limite. Mas agora Sun Wukong podia criar até 8 orbes de fusão do caos. Ao Xian só tinha 10 cartas de grandes mestres no auge de sua força. Nesse ritmo, e em breve o cara será o discípulo de seus discípulos, ele precisa urgentemente pensar em uma maneira de se tornar mais forte. Por entre os dentes, Ao Xian afirmou que até uma criança seria capaz de lidar com isso. Sun Wukong se jogou aos pés de Ao Xian e começou a se desculpar com ele. Ele também prometeu tentar ser ainda mais forte e pediu que ele não desistisse dele, pois tinha muito a aprender com ele. De repente, o sistema parabenizou o cara, dizendo que Sun Wukong havia ganhado mais 5% de seu potencial máximo e que atualmente possuía 35% de seu potencial total. Como recompensa adicional, Ao Xian recebeu uma máscara de governante. Ao Xian ainda não tinha como entender o que essa máscara oferecia, e o maldito sistema não deixava uma única pista. De repente, as almas dos mortais mortos passaram pelos meninos. Normalmente, elas só podiam ser vistas com armas mágicas especiais, mas Xuan Yu tinha ouvido falar que elas também podiam se tornar visíveis devido ao extremo ressentimento e ódio. Depois de caminhar um pouco mais, os rapazes viram algo, e Xuan Yu não conseguiu confundir essa aura com nada mais. Ela não conseguia acreditar que alguém havia realmente ousado abrir secretamente uma passagem entre os dois mundos. Para Ao Xian, não fazia diferença quem poderia ser, porque quem fez isso havia tirado a vida de inocentes. Se ele não abrisse a passagem para o submundo, ele simplesmente teria que ir lá e lhe dar uma boa surra. Sun Wukong decidiu ir primeiro, afinal, ele gosta de aprender coisas novas, e os rapazes não se importaram com sua decisão. Ao Xian ordenou a todos que não se apressassem, sem olhar em volta. Os rapazes seguiram em frente, mas de repente uma bruxa apareceu na frente deles. Ao Xian ficou branco de medo, mas Sun Wukong o tranquilizou, dizendo que a bruxa estava dormindo profundamente e que não havia nada com que se preocupar. Ao Xian ficou branco de medo, mas Sun Wukong o tranquilizou, dizendo que a bruxa estava cuspindo com firmeza e que não havia nada com que se preocupar. Ao se aproximarem do demônio, os rapazes perceberam que todas as almas que estavam voando estavam dentro dele. O demônio que criou isso provavelmente tinha medo de ser notado pelos habitantes do Reino Celestial, por isso enviou suas feras ao mundo mortal para matar secretamente os mortais e lhe dar suas almas. Mas as feras da vida após a morte não ficam loucas quando se voltam para os mundos mortais, pensou Sun Wukong. Xuan Yu explicou que as feras podiam tirar proveito de rituais mágicos que lhes permitiam permanecer por um tempo em seu mundo. Bem, se ela fosse capaz de criar demônios orgulhosos, reis do rebanho usando almas mortais como escravos, então seu poder não poderia ser subestimado. Xuan Yu tinha certeza de que o demônio adormecido também não era mais do que um servo e foi criado na tumba em sua vida. É nesse caixão que o verdadeiro culpado de tudo isso deve ser encontrado. Os meninos perguntaram à garota como ela sabia que ele estava lá, já que esse caixão não tinha nenhuma aura especial. Xuan Yu respondeu que ela o reconheceu porque esse órgão trabalha para um velho amigo de seu pai. Xuan Yu disse que essa tumba pertenceu a um dos 10 maiores mestres do Palácio Celestial. Ela reconheceu o símbolo único nela. De repente, os meninos ouviram uma voz vinda de trás da bruxa. Sun Wukong, sendo o mais corajoso, decidiu ver quem era. Para os rapazes, não parecia que havia realmente alguém ali, e parecia que todos estavam envolvidos. Ele era um verdadeiro monstro. Um monstro que não conhecia o parlamento, um monstro que havia arruinado 1/5 da população mundial há 30 anos. Ele só havia feito isso para aliviar um pouco seu tédio. Será que esse cara realmente acha que vai ser recompensado por ajudá-lo a recuperar sua vida? Não é nada disso. Ele vai acabar com ele assim que fechar os olhos. Já não é o bastante e não é tarde demais para parar. O homem admitiu que sua vida era um preço insignificante a ser pago pela oportunidade de devolver ao mundo uma vista maravilhosa. Ele estava disposto a sacrificar sua vida por ela, e só de pensar nisso, ele se emocionava muito. Um dos homens decidiu ganhar tempo para Xiao Wei. Ele tinha que escapar e informar Vlad. O homem decidiu usar seu principal trunfo, a técnica secreta de 100 almas, 33 almas e congelamento. Com isso, ele conseguiu derrotar o maligno, mas logo o vilão escapou da armadilha e destruiu um dos homens com um dos seus. De repente, o sistema informou ao Xian que ele havia encontrado o alvo da busca de Yan Wang Jr. Yan Wang foi até lá para impedir a atrocidade. É claro que ninguém estava proibido de lutar,
mas não era bom matar. O cara parecia e agia como um fracote comum, mas Ao Xian se arrepiou com sua aura aterrorizante. Ele também aprovava o Sr. Killing, e ele definitivamente não era um cara com quem pudesse lidar. O vilão pediu algum tipo de segunda ajuda e, agora que ele havia se separado da segunda, ninguém os impediu. Yan Wang fez algo e o vilão não conseguia se mover. O cara não entendia nada do que estava acontecendo. Yan Wang explicou que ele era um homem extra-escuro da vida após a morte, e que foi o Sr. Killing quem fez tudo isso, não ele. Yan Wang decidiu que ele estava certo e pediu uma besta clássica da vida após a morte. Mesmo o poder do vilão combinado com o segundo não é páreo para o poder dessa fera. Assim, eles tiveram que descobrir uma maneira de escolher um habitat livre e esperar pelo despertar da Grã-Bretanha. O vilão pediu a Yan Wang que o deixasse ir, mas ele não podia deixá-lo ir, pois seu pai havia lhe dado uma ordem clara. Xuanil explicou a Ao Xian que ela não estava falando de Yan Wang. Esse monstro ainda não havia aparecido. Se ele estivesse lá, então todos, exceto ele, estariam acabados. Sun Wukong sentiu que o vilão era forte e suas mãos coçaram. O garoto mal conseguia se conter. Ao Xian permitiu que Sun Wukong fosse lutar com ele se ele quisesse muito, mas pediu que ele tivesse cuidado. Yan Wang usou uma besta clássica para outra. Xuanil se perguntava de onde ele tirava tantos tesouros. Um deles tem um talento extraordinário, outro tem armas lendárias e o terceiro é geralmente amigável com as feras clássicas. Um mestre não tem nada. Isso é o que é realmente injusto, pensou Ao Xian. Yan Wang se autodenominava como quisesse, embora fosse capaz de convocar feras clássicas. Não há sequer um gênio para descrevê-lo. Para Ao Xian, parecia que o velho Yang Van Jr. havia feito uma lavagem cerebral magistral nele por muitos anos, então ele decidiu dar uma olhada. Ao Xian se aproximou de Yan Wang e pediu que ele respondesse a pergunta. Já era óbvio para todos que ele era muito forte. Então, por que ele está se menosprezando dessa forma? Yan Wang explicou que estava se menosprezando. Comparado com seu pai, ele realmente não passa de um monte de lixo. Ao Xian decidiu então fazer outra pergunta. O cara já havia saído dos limites? Yan Wang explicou que seu pai havia lhe dito para reduzir o contato com estrangeiros, pois sua sentença já era muito baixa. E se alguma outra pessoa o chutasse, as coisas se tornariam insuportáveis. Ao Xian se desculpou com seu irmão mais novo se o tivesse ofendido de alguma forma. Yan Wang disse que estava tudo bem, que não havia necessidade de pedir desculpas e que, se os rapazes não tinham mais nada, ele tinha que ir embora. Depois de um tempo, Ao Xian decidiu perguntar a Xuanil se ela tinha certeza de que aquela coisa os esconderia. A garota tranquilizou seu mestre e disse que ele havia lhe dado um pai. Ele disse que ninguém, exceto os 10 principais mestres do Palácio Celestial, seria capaz de detectá-la. Sun Wukong decidiu perguntar ao mestre por que ele deixou aquele cara ir embora tão facilmente. Ele não iria tomá-lo como seu aprendiz? Ao Xian pediu a seu discípulo que não se preocupasse. Ele tinha seu próprio plano. A autoestima daquele cara era muito baixa e, mesmo que o mestre usasse seu cartão e mostrasse a ele sua verdadeira força, ele não conseguiria aumentar sua força em uma porcentagem. Antes, por causa do poder insondável de Ao Xian, Sun Wukong não havia sentido nem uma fração do ki interno de seu mestre. Mas agora, por alguma razão, ele podia sentir o poder espiritual de um mestre por volta do 7º estágio do estágio de têmpera do Qi. Xuanil também sentiu isso, mas pensou que ela havia apenas imaginado tudo. Acontece que o próprio corpo de Ao Xian fica mais forte depois de usar o cartão do Reino Unido. Talvez no passado, o proprietário original desse corpo tenha sido de fato um dos mestres mais poderosos do mundo, e agora Ao Xian simplesmente devolveu seu poder a ele. Enquanto isso, na arena de artes marciais da vida após a morte, os generais estavam lutando em um duelo, mas, de repente, o mais velho decidiu parar o lutador, porque era uma luta para chamá-lo. Na opinião do sênior, ninguém presente era digno de ser seu subordinado. O ancião escolheu 3 meninos e ordenou que o atacassem todos juntos. Ele queria mostrar a eles o quão alto era o céu e o quão profunda era a terra. Os meninos explicaram que não se atreveriam a fazer isso, fizeram uma reverência e pediram desculpas ao ancião. Se algum dos meninos tivesse ousado desafiar o homem mais velho, ele o teria respeitado como um homem corajoso, mas agora eles eram apenas insetos covardes aos seus olhos. De repente, o filho do ancião voltou e informou que estava tudo pronto. O rei demônio já estava na masmorra. O ancião estava zangado com o filho, pois ele havia pedido que a cabeça do demônio fosse levada até ele. Mas Yan Wang sabia que seu pai havia dito para aprisionar o demônio,
e até mesmo havia emitido um talismã especial para isso. O homem mais velho achou que o filho pensava que ele era um perdulário e o chutou com força. O ancião criou seu filho e declarou que se alguém ousasse desobedecê-lo, acabaria como ele. O velho estava fazendo isso novamente. Ele queria mostrar que estava sempre certo, mesmo que tivesse cometido um erro. Ninguém queria cair em sua armadilha, então ele decidiu fazer de seu próprio filho o bode expiatório. Será que o velho realmente gosta de envergonhar seu filho na frente de tantos subordinados? O ancião decidiu perguntar novamente ao filho o que ele havia pedido que fizesse, se colocasse os demônios na masmorra ou trouxesse suas cabeças. O filho confirmou que seu pai realmente havia ordenado que os demônios fossem trancados na masmorra. O velho estava furioso com a coragem do filho e estava prestes a atacá-lo novamente. De repente, Ao Xian apareceu do nada. Originalmente, ele queria esperar que a multidão se dispersasse, mas o velho era mais irritante do que ele pensava. O velho estava furioso e não entendia de onde essas pessoas tinham vindo, pois, ao entrar no território de sua vida após a morte, elas tinham assinado sua própria sentença de morte. Ao Xian havia preparado a carta do grande sábio com antecedência, e sua ativação não levaria muito tempo. O tempo de ativação do cartão foi reduzido para 1 minuto, e Ao Xian estava confiante de que logo seria capaz de ativá-lo instantaneamente. O cara reencarnou como o mais forte de todos os senhores da vida após a morte, Qin Guanban. Ao Xian pensou que seu oponente tinha uma habilidade interessante, então decidiu agir de forma diferente desta vez. O cara queria testar a força do velho e explicou a ele que não levantaria um dedo sequer, para que o velho pudesse mostrar com segurança tudo o que tinha. Ao Xian prometeu admitir a derrota se desse um único passo em direção ao velho. A luta começou. O idoso deu o primeiro soco, mas o homem nem sequer levantou um dedo. O idoso deu vários golpes, mas sem sucesso. O velho achou que o cara era um pirralho inútil e pensou que ele já tinha perdido a luta. O velho tinha certeza de que o cara era apenas um pirralho comum que se orgulhava de seu poder inútil, mas não entendia por que ele estava agindo como se tivesse descido do céu. O velho decidiu ensinar Ao Xian como tratar mestres mais velhos e mais fortes naturalmente. O preço dessa lição seria sua vida. Ao Xian entendeu tudo, mas o velho ainda não o havia tocado. Ao ver que o demônio começou a se regenerar rapidamente, o velho não conseguia acreditar em seus olhos, pois essa era uma habilidade de primeira classe que apenas os melhores dos melhores possuíam. A segunda parte do demônio começou a se regenerar e não apenas ressuscitou literalmente dos mortos, como também se dividiu em duas. O velho nunca tinha ouvido falar de tal talento. Ao Xian explicou ao velho que ele não deveria fazer caretas, já que tinham acabado de começar, e pediu que ele fizesse um pouco mais de humor. O velho decidiu não se conter mais, e Sun Wukong percebeu que a pressão exercida por ele havia se tornado completamente diferente. Sun Wukong e Xuanil perceberam que o velho era de um nível completamente diferente, e eles definitivamente não seriam capazes de lidar com ele. O demônio começou a se regenerar lentamente, e o ancião ficou feliz por sua regeneração ter diminuído consideravelmente. O velho sabia que a verdadeira imortalidade simplesmente não existia. Embora o velho não pudesse durar muito tempo na forma de Asura, era o suficiente para lidar com os demônios e seu invocador. O velho decidiu destruir os dois demônios antes que eles pudessem se recuperar. Mas, de repente, Ao Xian decidiu perguntar ao velho se ele estava pronto para o segundo estágio da batalha. O velho, sem hesitar, respondeu ao rapaz que já estava terrivelmente cansado de se conter. Ao Xian também decidiu descobrir o que o velho achava de seus demônios. O velho explicou que os demônios não eram ninguém e que ele havia usado apenas metade de sua força para derrotá-los. Ao Xian decidiu adicionar pimenta ao duelo e fez algumas pequenas covinhas. Ao Xian convocou uma fera enorme e perguntou ao velho qual seria a porcentagem de sua força necessária para dominar esse cara. Correr era a única coisa em que o velho senhor da vida após a morte conseguia pensar naquele momento. Anos de experiência em batalhas lhe disseram que ele não duraria nem 2 segundos contra uma fera invocada. Mas, por algum motivo, as pernas do velho pararam de obedecê-lo. Com isso, veio um calafrio que ele não conseguiu conter. O idoso ficou chocado com o que estava acontecendo e não entendia o que fazer ou como agir. Ao Xian decidiu acalmar o velho e disse que não era só isso que ele queria mostrar e chamou o Rei Dragão. Sun Wukong estava preparado para ver algo incrível, mas, mesmo assim, ele achou difícil acreditar em seus olhos. Era mesmo a besta mítica que, segundo a lenda, deveria ter morrido há alguns milhares de anos. Ao Xian disse que tinha mais alguns, mas precisava de um acessório especial para invocá-los.
Depois de encontrá-lo, o homem convocou o terceiro monstro. Os três monstros olhavam para o velho como se fossem um só. Ele sabia que precisava se mover ou seria destruído, mas suas pernas não o ouviam. O velho afirmou que não sabia quais dos senhores do Palácio Celestial haviam descido para lutar com ele, mas admitiu que eles possuíam uma força verdadeiramente insondável. O velho explicou que não se atreveria mais a levantar a mão contra Ao Xian e que poderia transformá-lo em pó com apenas um toque. Ao Xian, sem pensar duas vezes, decidiu perguntar ao velho quanto ele achava que o cara era mais forte do que os senhores da vida após a morte. O velho respondeu que não valia o dedo de ninguém e que, se Ao Xian não se importasse, ele poderia se tornar seu escravo pessoal na vida após a morte. Ele prometeu vir à primeira solicitação e fazer tudo o que ele dissesse. Ao Xian afirmou que podia convocar os corpos das pessoas do futuro. De fato, o que o velho viu na frente dele foi o corpo e a força do futuro de seu filho. O rapaz se perguntou como o velho se sentiria se isso fosse verdade. O velho respondeu que seu filho era um lixo sem valor e que nunca seria capaz de se comparar a Ao Xian. Então o menino perguntou ao velho se ele sentia a diferença entre ele e o filho, a quem humilhava todos os dias. Embora o corpo do filho fosse comparável ao seu, o próprio idoso disse que até as unhas do filho não tinham valor. O velho pensou que Ao Xian não havia viajado até a vida após a morte apenas para humilhá-lo. Ao Xian explicou ao idoso que a humilhação era apenas um objetivo secundário, pois ele a merecia. Na verdade, o cara apareceu para tirar o filho do velho, porque, ao contrário de um miserável como ele, seu filho é um verdadeiro gênio. Servir a um homem tão velho só estava atrasando o cara. Ao Xian ordenou que o velho saísse se não quisesse lutar, afinal, ele não gostava de lutar contra mestres mais fracos. Na verdade, Ao Xian sentiu pena do velho, pois ele era tão covarde que estava enchendo seu ego às custas de seus súditos. O velho ouviu todas as palavras do homem e tomou a decisão de deixar o campo de batalha. Na saída, estava seu filho, que queria saber se o pai estava bem. Mas o velho expulsou o filho, explicando que não queria sua piedade. O velho declarou ao filho que eles eram estranhos a partir daquele momento e ordenou que ele não ousasse chamá-lo de pai novamente. Ao Xian decidiu perguntar ao filho do velho por que seu pai o estava tratando tão mal. O garoto respondeu que seu pai não tinha sido assim antes. Antes, ele era arrogante, mas também tinha um outro lado, amoroso. O idoso ajudava o filho nos treinos, brincava com ele e até passeava com ele. Mas agora isso parece uma ilusão para ele. Tudo de ruim em suas vidas começou com uma tragédia. Naquele dia, eles estavam comemorando o aniversário do namorado e decidiram sair da cidade para relaxar na natureza. Logo, a mãe e o pai do namorado decidiram sair para uma caminhada, enquanto ele ficou no acampamento. Durante a caminhada, eles foram atacados por um deus-demônio real. O pai do garoto teve que usar todos os tesouros acumulados para salvar sua mãe, e o garoto escapou porque já estava dormindo no acampamento naquele momento. Ao acordar, o rapaz descobriu que sua mãe havia deixado este mundo e que tudo havia mudado desde então. O pai do garoto se tornou incrivelmente cruel, mal-humorado, impiedoso e sedento de sangue. Foi então que ele mostrou pela primeira vez sua crueldade para com o garoto. Isso só piorou com o tempo e se transformou em espancamentos diários. Certamente, no fundo de seu coração, o pai sempre soube que foi o filho que matou o homem que ele amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Parece que o rapaz tolerou esse bullying por culpa do pai, mas, na verdade, o cara só estava com medo de que, se perdesse o pai também, ficaria sozinho. Isso não importava agora, pois, dado o caráter de seu pai, ele nunca mais reconheceria o rapaz como seu filho depois disso. Assim, o cara não viu sentido em ficar remoendo isso e percebeu que era hora de ir embora e ver o mundo além. Há muito tempo, Qin Guan havia se livrado da influência de seu pai, fazendo com que ele atingisse 33% de sua força potencial. Ao Xian recebeu uma notificação do sistema informando que a missão havia sido concluída e foi recompensado com o cartão de Santo Sábio Raposa de Daji. Enquanto isso, era hora do despertar do grande senhor que foi o 10º mestre do Palácio Celestial durante sua vida. Mal ressuscitado, o senhor decidiu destruir todos os envolvidos em sua ressurreição. Fazia muito tempo que o Lorde não sentia o doce aroma de sangue fresco e decidia que era hora de mergulhar o mundo novamente em um desespero que tudo consome. O senhor, enquanto ainda estava na vida após a morte, prometeu encontrar aqueles que ousaram impedir sua ressurreição. Ele memorizou o que deles e prometeu encontrá-los onde quer que estivessem. Mas, de repente, a medusa Górgona, que estava atrás do monstro, decidiu se perguntar se era normal ele falar sozinho.
O senhor não achava que tinha deixado alguém vivo e tentou destruir a Medusa Górgona, mas ela se esquivou. A Medusa Gorgon, sem hesitar, decidiu atacar o soberano e, ao fazê-lo, o feriu. O Lorde percebeu que, embora ainda não tivesse recuperado totalmente seus poderes após a ressurreição, essa menina era incrivelmente forte. Ele se perguntou quem ela era, pois nunca tinha ouvido falar dela. Medusa Gorgon nunca havia imaginado que o soberano seria tão incrivelmente fraco. Agora ela tinha certeza de que ele não merecia viver no mundo deles. Depois que o soberano escapou, Medusa Gorgon percebeu que as pessoas desse mundo são completamente incapazes de lutar, mas muito boas em fugir. Enquanto isso, os rapazes decidiram fazer um buraco na rocha e escolheram um ótimo local para isso. Depois de atravessar o túnel na rocha, Sun Wukong sentiu uma aura bastante incomum. Ao Xian havia usado apenas o poder do estágio de pico do estágio de fundação e a energia espiritual era comum. Mas o que era essa antiga aura sinistra que irrompeu da caverna criada pelo mestre? Depois de usar a terceira carta de sábio, Ao Xian sentiu a energia aumentar dentro dele. A sensação de familiaridade ficou ainda mais clara. Ele sentiu como se cada centímetro de sua pele estivesse literalmente gritando que esse poder pertencia a ele. Ao Xian fez uma demonstração de força para seus discípulos apenas para que eles o ajudassem a resolver as coisas. Ao Xian não podia dizer nada aos seus discípulos sobre o que estava acontecendo por enquanto, eles descobririam por si mesmos mais tarde. Os três também não parecem ter nenhuma pista sobre a natureza dessa aura, pensou Ao Xian. Portanto, não havia motivo para ele ficar intrigado com isso por enquanto. A porta para a verdade fica entreaberta toda vez que ele usa um cartão de sábio, o que significa que ele precisa concluir o maior número possível de tarefas do sistema e finalmente descobrir o que está acontecendo com ele. Ao Xian pediu à sua aluna Xuanil que se aproximasse dele por um segundo. Ele sussurrou algo em seu ouvido e decidiu perguntar aos rapazes quem era mais forte. O mestre afirmou que ele e Xuanil conversaram e decidiram que o irmão mais velho entre os meninos seria o mais forte. O mestre acrescentou que a questão da antiguidade não é resolvida por palavras, apenas o mais forte pode ser o irmão mais velho, e ele deve ver por si mesmo. O mestre Ao Xian pediu a seus discípulos que começassem a luta sem mais delongas e deixou claro que o perdedor não sofreria nenhuma punição. Sun Wukong foi o primeiro a atacar, mas Yan Wang se esquivou e começou a invocar os 4 reis. Sun Wukong estava determinado a não deixar o cara terminar sua invocação. Assim como Ao Xian pensou, nem Xuanil nem Yan Wang seriam capazes de lidar com Wukong, que havia despertado sua força. E se eles atacarem o cara juntos? Ao Xian pensou e ordenou que o discípulo de Xuanil entrasse no campo de batalha. Ao Xian pediu um favor à garota, que falasse o mais baixo possível e ficasse longe da vista dos meninos. Sun Wukong, percebendo que não conseguiria enfrentar Yan Wang, decidiu se render e ceder temporariamente o título de irmão mais velho a Yan Wang. Sun Wukong prometeu que um dia recuperaria esse título para si mesmo e lavaria sua vergonha, prometendo derrotar Yan Wang naquilo em que ele era forte. Ao Xian foi notificado pelo sistema de que havia perturbado Sun Wukong, fazendo com que ele aumentasse sua força em 5% de sua força potencial. Tudo correu como Ao Xian esperava, mas, de repente, a Medusa Gorgon apareceu do nada e decidiu atacar o ancião, só porque ele estava brincando com o lixo. Os rapazes ficaram chocados com o que estava acontecendo e não perceberam quem estava na frente deles. Parecia que, desta vez, eles estavam enfrentando um oponente realmente formidável. O sexto sentido de Ao Xian lhe dizia que nenhum de seus oponentes anteriores se comparava à criatura à sua frente. Ao Xian percebeu que só poderia derrotá-la usando a carta sábia, mas o preço dessa vitória poderia ser muito alto. Nesse momento tenso, seu corpo começou a tremer de ansiedade. O antigo Ao Xian nunca teria se animado a enfrentar um adversário incrivelmente forte. Ao Xian se perguntou por que a garota era tão hostil com ele. Além disso, a aura de alguma parte dela parecia ser do mundo deles. Para Medusa Gorgon, parecia que o rapaz havia nascido naqueles lugares, embora ao mesmo tempo ela pudesse sentir nele a aura de suas terras nativas do oeste. A garota pediu insistentemente a Ao Xian que lhe explicasse o que estava acontecendo e o que havia de errado com ele. Será que a garota veio do próprio oeste que destruiria o Palácio Celestial no futuro? Mas era muito cedo para pensar nisso. Pensou Ao Xian. O garoto se perguntou por que a garota havia dito que ele tinha uma aura ocidental. Talvez fosse por causa das pequenas asas que descansavam em suas costas, pensou Ao Xian.
Quanto mais a garota olhava para o rapaz, mais ele começava a se parecer com um morador local, então ela decidiu que tinha que dar uma olhada. A garota percebeu que o rapaz ainda teria que usar seu tipo nativo de energia durante a luta, então decidiu atacá-lo. A garota tinha certeza de que o Sênior Aoxian a perdoaria mais tarde por suas pegadinhas. Aparentemente, a garota confundiu o rapaz com ela, mas se ele usasse o cartão, ele se entregaria imediatamente. Além disso, vale a pena desperdiçar seu único cartão? Pensou Aoxian. O mestre percebeu que não havia como seus alunos lidarem com um oponente como a Medusa Gorgon, então ele não teve escolha a não ser lutar ele mesmo. De repente, algo estranho começou a acontecer no céu. Uma voz disse que havia chegado a hora de o garoto ganhar tempo, pois ele precisava recuperar sua energia o mais rápido possível. O rapaz estava ficando cada vez mais curioso sobre quem era o antigo dono de seu corpo. Isso não era mais uma piada, e ele precisava descobrir tudo o mais rápido possível, mas ele só obterá respostas para todas as perguntas depois de concluir as missões. E isso significa que você não pode se distrair com coisas estranhas. O cara decidiu ir para o próximo destino. Aoxian encontrou uma máscara em seu bolso, da qual havia se esquecido completamente. Na última vez em que tentou usá-la, o sistema disse que não havia energia suficiente. Agora, o cara achava que a coisa provavelmente já tinha absorvido a quantidade certa de energia e deveria funcionar, então ele a usou. A Rulers Mais que permite que você abra o Rulers Gate. Ao entrar no espaço do Ruler, você pode obter um suprimento ilimitado de energia espiritual e imortalidade. No espaço, há 108 mundos com uma grande variedade de monstros, desde reis até criaturas inferiores. Esse seria o cartão perfeito para a experiência de moagem, pensou o rapaz. Será que, de alguma forma, ele conseguiu obter o status de VIP? Aoxian só se animava com a ativação das cartas de sábio, portanto, matar monstros sem parar era apenas um entretenimento comum para ele. Aoxian percebeu que, se tudo isso era inútil para ele, então seus discípulos poderiam tirar vantagem disso. É como colocar um bot para bombear em vez de outra pessoa. O sistema certamente deu muitas broncas no cara, mas ainda não havia causado nenhum dano real a ele, de modo que ele podia enviar seus alunos sem temer por suas vidas. Além disso, o sistema mencionava recompensas por atingir 60% do poder potencial de aprendiz de um indivíduo. Aoxian decidiu dar a seus alunos uma grande oportunidade que era impossível de recusar. Ele explicou a eles que teriam que encontrar e lutar contra centenas dos mais fortes reis demônios. O cara também explicou que, do outro lado do portão, os caras teriam imortalidade e um suprimento infinito de poder espiritual. Em outras palavras, o mestre lhes dá a oportunidade de mergulhar em batalhas intermináveis, não pela vida, mas até a morte, que alguns artistas marciais podem buscar por toda a vida. A escolha cabia apenas aos discípulos de Aoxian, se eles encontrariam a determinação para entrar ou se escolheriam ficar parados. O caminho para o poder está sempre cheio de perigos, e Sun Wukong nunca teve medo deles. Xuanil já havia feito sua escolha quando decidiu seguir o mestre, então ela também confiava na decisão dele. Yan Wang pensou que se um mestre poderoso como Aoxian quisesse prejudicá-los, ele não teria recorrido a uma tática tão complicada. Aoxian pediu aos rapazes que mostrassem a facilidade com que conseguiam escalar e disse que estava ansioso para vê-los de volta. Os meninos agradeceram ao mestre por tudo que ele havia feito por eles e entraram no portal. Aoxian já estava ansioso para ver quão fortes os rapazes ficariam quando saíssem de lá. Estava na hora de o homem cuidar de seus negócios. Aoxian estava começando a sentir que sua preguiça estava começando a desaparecer ultimamente. Enquanto isso, na cidade mortal de Taian, no palácio do senhor da cidade, dois meninos reclamaram com o senhor. A garota implorou ao senhor que a ajudasse e fizesse o que era certo. A garota implorou ao senhor que a ajudasse e fizesse justiça a ela. Um bastardo não só havia forçado a entrada em seu corpo, mas também havia tomado suas terras, a única coisa que seu falecido pai havia lhe deixado. O rapaz, no entanto, pediu ao senhor que não desse ouvidos à moça e alegou que ela o estava difamando para se vingar por ele tê-la abandonado. O cara disse que o pai da garota havia lhe vendido aquela terra quando ele ainda estava vivo, e que ele tinha documentação. A versão jovem de Naeja reconheceu que a situação era realmente complicada. Cada um dos rapazes tinha uma verdade diferente, e ele não sabia em quem acreditar. O senhor convidou os meninos a dizerem o preço que estavam dispostos a pagar para que ele acreditasse neles.
Naturalmente, aquele cujo preço fosse mais alto seria aquele em que ele acreditaria. A moça explicou ao senhor que todo o dinheiro que eles haviam acumulado durante o ano era destinado aos impostos, que haviam aumentado muito. Eles tiveram sorte de não terem morrido de fome. De onde eles tirariam o dinheiro? Como a moça não tinha dinheiro algum, o senhor decidiu fazer-lhe outra oferta. Se ela concordasse em ser sua concubina por um mês, ele daria um veredicto a seu favor. De repente, o senhor riu. A garota não podia acreditar que ele se interessaria por uma garota do interior. O senhor ordenou que seus subordinados expulsassem os meninos da sala e dessem 5 chibatadas em cada um deles. 7 dias depois, na cidade de Tai'an, Ao-Xie observava, enquanto jantava, o rapaz se gabar de suas conquistas e desejava que todos, sem exceção, soubessem sobre ele. O rapaz prometeu que, dali em diante, gritaria seu sonho todos os dias em seu restaurante para que todos soubessem do caminho que ele havia escolhido. Ao-Xian se desculpou com o rapaz pela distração e disse que tinha visto muitos cultivadores nos arredores da cidade em seu caminho. Por que o cara não se junta a eles? É mais útil do que ficar cacarejando sobre seu sonho na frente de pessoas comuns. O homem ficou furioso e explicou a Ao-Xian que ele não deveria dar conselhos que não lhe foram solicitados e o expulsou do restaurante. O novo proprietário do local ordenou que o grandalhão desse uma lição em Ao-Xian. O grandalhão se apressou em atender ao pedido de seu mestre, mas, de repente, algumas pessoas invadiram o restaurante. A julgar pela conversa, os rapazes alegaram que o novo proprietário do local lhes devia uma taxa de cobertura. O homem explicou que não havia se esquecido do salário, mas que o senhor o havia sobrecarregado com impostos, de modo que não havia mais dinheiro. Ele prometeu pagar tudo no próximo mês. O homem respondeu que isso não seria possível e deu uma boa bronca no novo proprietário do local, ao que ele respondeu que se tornaria imortal e mataria todos eles. O sistema decidiu notificar ao Xian de que os talentos secretos do rapaz ruivo haviam sido descobertos. A JSA foi ativada e, se ele quisesse receber mais recompensas, precisaria começar a desenvolver a força do rapaz. Ao-Xian não queria realmente se tornar um benfeitor que sai por aí socorrendo todo mundo, mas a última recompensa do sistema era atraente demais para deixar passar essa oportunidade. O cara derrubou o detrator do anfitrião com um soco, mas, além disso, destruiu o piso do restaurante. Ao-Xian se aproximou do homem e pediu desculpas pela bagunça que havia feito. Ele explicou que ainda não havia aprendido a usar sua força adequadamente, mas que pagaria por isso. O homem explicou que não havia necessidade de pagar nada, pois estava honrado com o fato de um cavalheiro como ele ter arruinado seu restaurante. Ao-Xian pediu ao garoto que explicasse o que tanto desagradava no senhor da cidade. O sistema mostrou a Ao-Xian que seu alvo estava no palácio. Pareceu-lhe que esse senhor era o Naeja que ele estava procurando. Nos primeiros anos do reinado do senhor, sua cidade realmente prosperou. As pessoas estavam alimentadas e felizes. Ninguém sabe o que aconteceu com o senhor, mas sua cidade mudou muito no último ano e se tornou mais violenta e sombria. Embora não tivesse cometido nenhum grande mal, ele se tornou indiferente ao sofrimento e à agonia das pessoas comuns. O senhor começou a desconsiderar muito a vida das pessoas da cidade e aumentou todos os impostos várias vezes, tudo para seu próprio prazer. É por isso que a vida das pessoas comuns estava piorando cada vez mais, e havia cada vez mais pessoas insatisfeitas. Alguns até começaram a suspeitar que estavam possuídos por um espírito maligno. O garoto decide perguntar ao senhor imortal. Ele lhe pergunta sobre o senhor porque quer defender as pessoas de sua cidade. Ao-Xian respondeu que era seu dever proteger as pessoas comuns, mas na verdade ele tinha vindo para cumprir sua missão. O homem afirmou que não aconselharia Ao-Xian a fazer o que ele tinha em mente. Ao-Xian se perguntou por quê. O homem não queria que todo o sofrimento acabasse? O garoto realmente queria isso, mas, infelizmente, seu senhor não é tão simples quanto todos pensam. O senhor também é imortal e, certa vez, um seguidor de uma seita fora da cidade ofendeu o senhor e ele o espancou quase até a morte. Quem teria pensado que esse seguidor seria o filho do chefe dessa mesma seita, e que centenas de imortais se aproximariam de sua cidade com a intenção de se vingar? Seu senhor, sozinho, dispersou centenas de artistas marciais e não suou nem um pouco. E isso não foi tudo. Gai não sabe o que a seita fez, mas foi capaz de convocar um dos verdadeiros imortais do Palácio Celestial. No entanto, ao ver o Lorde, esse imortal imediatamente se ajoelhou na frente dele. Ao-Xian não entendia por que Neja precisava ir até lá e se tornar o senhor da cidade. E que tipo de demônio se atreveria a assumir o controle dele?
Algo não bate certo, pensou ele. Ao Xian entendeu e pediu ao rapaz que o levasse ao palácio. Ele sabe o caminho, não sabe? Ao Xian não estava interessado em opiniões sobre si mesmo. Ele estava procurando a pessoa que procurava. O nome do homem era Liu Xi. Ele disse que Ao Xian poderia chamá-lo apenas de Xi. Mas Ao Xian não estava interessado, ele só queria ser apresentado. Liu Xi pediu a Ao Xian que não fosse tão indiferente. O rapaz entendia que cavalheiros como ele deveriam controlar todas as suas emoções e sentimentos, mas isso era muito chato. O rapaz disse que seus pais eram proprietários comuns de um pequeno restaurante e nem sequer sonhavam com o caminho da imortalidade. Ao Xian não entendeu por que o rapaz estava dizendo tudo isso e pediu que ele se acalmasse. Liu Xi ainda se acalmou depois de todos os seus esforços, e eles continuaram seu caminho. No quintal do palácio do governante da cidade havia um animal bastante grande e incomum, que explicou a Naeja que seu pai não o havia enviado ao mundo dos vivos para sentar-se pacificamente em suas calças e tornar-se algum tipo de funcionário. Nezan estava proibido de dizer palavrões. Se a fera não o tivesse conhecido pessoalmente, teria pensado que ele estava sendo controlado por algum demônio. O Rei Celestial enviou uma grande fera ao mundo mortal para iluminar Naiju. Neza se irritou com as palavras da fera e a atacou. Mas ele também não ficou parado, e agora o rapaz reconheceria seu novo poder. As correntes de trovão da fera impediriam que ele se movesse, e o casulo em regeneração não deixaria nenhuma chance de fuga. Mas, por precaução, a fera pegou emprestado um tesouro muito raro, inimaginável no mundo mortal. Esse tesouro raro do qual a grande besta peluda estava falando era chamado de pagode do Rei Celestial de 7 camadas. Neja deveria saber melhor do que a fera que o pagode de seu pai não poderia ser destruído, e ele definitivamente não sairia dali vivo. Mas, de repente, a fera notou que o Ki de Naeja começou a desaparecer fatalmente. Pensando que o homem estava morrendo, a fera correu para ajudar. Mas, inesperadamente, o Ki disperso da besta peluda começou a se reunir em um só lugar. Neza reconheceu que a fera estava certa, não havia como sair dali com vida. No entanto, o que aconteceria se o cara se dissipasse e depois ressuscitasse? Voltando a se recompor, o mestre ficou feliz pelo fato de o garoto ter conseguido passar para o estágio do Nirvana. Esse dia definitivamente entrará para a história. Durante 3.000 anos, não houve um único mestre no Palácio Celestial que tivesse sido capaz de passar para o estágio do Nirvana. Mas isso mudou hoje, e foi seu discípulo que conseguiu pela primeira vez. O mestre imediatamente quis contar essa importante notícia ao Rei Celestial. O pai do garoto com certeza ficaria satisfeito com sua conquista. Observando Nieja de lado, Ao Xian percebeu que o cara era tão arrogante quanto o macaco do passado, mas isso era até bom. Quanto maior a arrogância, mais dolorosa é a derrota. Ao Xian tinha mais medo de que ele e o macaco não conseguissem se dar bem, pois ambos eram muito egoístas. Mas, apesar disso, o homem ainda decidiu iniciar seu plano. Ao Xian precisava acabar com isso o mais rápido possível e se livrar da aparência vergonhosa. A raposa sagrada da Ji não possuía nenhuma força em seu estado normal e, para entrar no modo de combate, precisava absorver uma enorme quantidade de Ki externo e infundir seu Dantian com ele. Agora, a única maneira de sair dessa situação é se aproximar de Naeja e sugar o Ki amaldiçoado dele. Depois do soco de Ao Xian, o homem nem se mexeu, como se estivesse zombando dele. Neja afirmou que não quer perder tempo, pois é uma pessoa muito ocupada. Neja decidiu levar a garota para seus aposentos para cozinhar arroz com ela. Ao chegar ao seu destino, o rapaz largou a garota e ordenou que ela se sentasse em silêncio. Mas, de repente, o garoto ficou alerta e pronto. Ele supôs que havia mais alguém na sala além deles. O demônio achou que o cara não o notaria. Então, ele notou que fazia apenas alguns anos desde a última vez em que se viram, e o rapaz havia crescido muito. Naeja percebeu que o demônio à sua frente era o mesmo demônio que já havia ficado em 10º lugar entre os mestres do Palácio Celestial. Mas como ele veio parar aqui? Afinal de contas, o pai do garoto o havia executado pessoalmente. O demônio sugeriu que o rapaz entregasse voluntariamente sua essência espiritual a ele, e ele deixaria ao menos seu corpo. Que homem arrogante, pensou o garoto. Esse demônio ainda se acha invencível, quando ele é apenas um dos muitos oponentes que seu pai esmagou. Já se foi o tempo em que um demônio podia oferecer algo assim a um homem. Somente um idiota, estando apenas no estágio Nirvana, lutaria seriamente contra um 10º na lista de poder. Mas Naeja pediu ao demônio que não pensasse que ele era um covarde. Um dia,
ele certamente lhe daria o troco. Mas será que o cara realmente achava que o demônio tinha vindo atrás dele sem preparação e mais uma vez exigiu que ele entregasse sua essência espiritual a ele? Ao entrar no Nirvana, o corpo do rapaz se tornou imortal. No entanto, isso não cancela o fato de que o demônio pode pegar o cara e começar uma tortura sem fim. Se o corpo ressuscitado do demônio obtiver a essência do Nirvana do homem, ele se tornará praticamente invencível. Assim, ele não precisaria esperar décadas para se vingar do velho amaldiçoado. O cara afirmou que o demônio não esperaria por isso, pois não havia como aquela parede pegajosa detê-lo. O demônio explicou ao garoto que esse era o tesouro favorito de seu pai. Ele continha tanto que poderia criar um pequeno mundo. Mesmo que o próprio Shakya tivesse aparecido lá, ele não teria conseguido libertar o homem de lá. Mas, de repente, houve uma ondulação. Era Ao Xian absorvendo Qi com suas habilidades. O demônio ficou chocado com esse arranjo e não entendeu nada sobre quem era essa garota. O demônio não sabia que técnica estranha a garota estava usando, mas isso não importava, pois ele planejava destruí-la. O demônio ficou muito irritado e sugeriu que a garota tentasse absorver o Qi dele também. O demônio atacou a garota e deu seu primeiro soco, mas ela absorveu seu Qi em questão de segundos. A garota havia realmente absorvido o Qi do demônio, mas isso parecia estar longe do limite. A garota disse que o demônio teria que ajudá-la em algo. Ele seria sua cobaia, pois ela queria ver quanto Qi poderia absorver. A garota destruiu um demônio que era um dos 10 mais fortes com apenas uma técnica e ainda conseguiu manter aquela sala imaculada. Ao Xian já havia derrotado o inimigo, e sua carga de sangue ainda nem havia se enchido. Será que Ji é realmente tão forte assim? Pensou o cara. O sistema nunca informou a ele sobre nenhuma mudança no poder potencial de Nagia, então isso não o surpreendeu muito. O rapaz não sabia onde procurar Qi, mas de repente se lembrou de que havia mais alguém na sala e se virou para Nagia. Naeja ficou nervosa e explicou à garota que ele só a havia tratado daquela forma para frustrar os planos do inimigo. Foi apenas um mal-entendido. A garota pediu ao rapaz que não ficasse nervoso, afinal, ela só precisava de um pouco do Qi dele.